Boa tarde, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que o Senhor os conceda uma bênção toda especial, abrindo os seus entendimentos para a mensagem de Deus para esse dia, a mensagem que nos dá a fé arrebatadora. Deus abençoa a todos. Já pensou se nós não tivéssemos crítico? Os críticos, eles fazem parte. Os críticos ajudam essa mensagem a chegar à perfeição. Toda obra-prima, ela tem que passar pela sala dos críticos, né? E houve os críticos em todos os tempos. Houve os críticos nos dias de Moisés, houve os críticos na primeira era, na segunda, terceira, e existem os críticos também nesse dia, né? E que Deus tenha misericórdia, né, de cada pessoa. E existem pessoas que, por falta de conhecimento da Escritura, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por falta do conhecimento, meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. E é por falta do conhecimento que as pessoas se perderão também. Eles não têm conhecimento. Criticaram o irmão Brana quando ele colocou o crucifixo. Muitas pessoas tropeçaram, foram embora. Disseram: olha, esse aí é católico, né? E eles não sabiam, não conheciam a Escritura. Hoje, há os críticos que criticam as fotos, a pintura de Offerman, a nuvem, a foto da coluna de fogo, né? Então, esses críticos, né, que Deus tenha misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias para São João capítulo 12, versículo 24. São João 12, versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. São Mateus capítulo 13, versículo 37 ao 39. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Nosso Deus nos ajuda nesta hora, abrindo os nossos entendimentos espirituais para a Tua Palavra. Abençoa cada filho e filha. No nome do Senhor Jesus, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, desde o Brasil até a África, a Europa, todos aqueles que estão conectados conosco neste momento. Pedimos tua graça, tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Próximo domingo nós teremos o culto de Santa Ceia. Convidamos desde já a todos que estão conectados conosco, né? E nós vamos falar sobre a última semente e a batalha pela verdade. Você planta uma semente e dentro daquela semente ela tem
dezenas, conforme a semente, dezenas de sementes, né? Você planta uma semente de milho e ela dá um pé de milho com 2, 3 espigas a mais, né? Só com uma semente. E aquela semente, ela traz dentro dela há muita semente. Você planta uma semente de trigo e ele solta os cachos, e nos seus cachos, só daquela semente, há muita semente. Seguindo o pensamento que nós falamos aqui, foi na quarta, sobre os atributos, veja que Jesus ele está falando aqui sobre o grão de trigo, né? Se ele não for plantado, se ele ficar na prateleira, ele nunca vai dar fruto. Agora, se ele cair na terra e morrer, se ele não morrer também, ele não vai dar fruto. Jesus é esse grão de trigo, né, que foi plantado, né, que caiu na terra, morreu, nasceu e produziu os frutos, né? Semente. E desse grão de trigo saíram muitas sementes. Nós somos semente daquele grão de trigo. Porque somos seus filhos, né? Que semeia boa semente é o filho do homem. E o que semeia o joio é o diabo. E os joios são os filhos do maligno, né? A boa semente são os filhos do reino. Então, nós somos aquela semente, não é parte, né? Nós somos aquela semente, né, que veio daquela semente, a semente Cristo, né? Cristo foi a semente. Agora, qual a última semente? O irmão Jonathan cantou um hino aqui, muito bom, exatamente falando sobre esse último eleito, essa última semente. Porque quando o grão de trigo caiu na terra, ele produziu outros grãos. Ele trouxe o grão Paulo, e dentro do grão Paulo tinha muitos grãos. Ele trouxe o grão Irineu, e dentro do grão Irineu tinha muitos grãos. Depois ele trouxe o grão Martim, terceira era, e dentro de Martim estavam muitos grãos. É que nós estamos falando do grão de trigo. E você pegou ali aqueles 7 grãozinhos e você planta, e ele vai dar dezenas e dezenas, centenas e milhares de grãos, de um grão só. Somente um grão. Lutero foi esse grão também que veio desse cacho, né? Aquele cacho de trigo. Aí veio Lutero, e de Lutero vieram os luteranos, salvos do seu dia. O Wesley foi um dessa semente, né, daquele grão de trigo. É o mesmo material, é o mesmo grão, a mesma natureza. Todos eles produziram trigo. O trigo, a farinha representa a palavra. Paulo trouxe a palavra. Pode ver que Emineu, Alexandre, Fileto, ele já tinha gosto de joio, porque eles eram contra a mensagem do dia, a mensagem da hora. Aí quando nós chegamos em Brana também é aquela última semente. Brana foi a última semente. E dentro daquela semente saíram muitas sementes. Nós somos semente daquele cacho. Só que temos, para saber que somos semente, temos que ter a mesma natureza, né? Se tem gosto de joio, nós não somos a semente de Brana.
Nós não somos da semente. Vocês não olham para o pai do irmão José Brana, nem o pai de Billy Paul. É esse que eu estou falando. Estou falando de Brana, estou falando de Cristo. O irmão Brana foi um homem. Como eu sou um homem. Agora, ele manifestou o ministério do Filho do Homem. Ele manifestou Deus para nós. Nos trouxe o conhecimento do novo nome. Ele era aquele mesmo grão de trigo que foi plantado lá, na primeira era. Era Brana. O profeta diz que ele foi a última semente, o último eleito, porque a coisa não podia ser revelada, os selos, se o cordeiro não saísse do trono. E para o cordeiro sair do trono, o último eleito tinha que entrar. E Brana foi a última semente. De Brana vem João, vem a esposa. Não estamos falando de João, o homem da ilha de Pátimo. Ele era somente um tipo, é um símbolo, representava a igreja, representava o sangue do Senhor Jesus, representava a noiva. Não é aquele homem. As pessoas levam para aquele lado para confundir o povo. Falta de novo nascimento. Quando você nasce de novo, você tem nome novo, vida nova, mente nova, não poluída. Veja o quarto selo, 96. Aqueles nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo sairão com absoluta certeza. Paulo foi um daqueles nomes que foi colocado ali. Paulo era aquela semente que veio do grão de trigo. Era aquela semente. Ele chegou a falar para os Gálatas que eles arrancariam os seus olhos e daria para ele. Que eles receberam Paulo como Jesus Cristo mesmo. Porque aquele que recebeu o que eu enviar, disse Jesus, a mim me recebe. Então Paulo foi aquela semente que veio do grão de trigo. Paulo é aquele nome que foi redimido, que foi colocado no cloro. O primeiro nome foi Paulo. Agora veja o que saiu de Paulo. O que saiu de Paulo, os eleitos do seu dia, milhares, apenas um grão. O grão, eu estou dizendo, Paulo. É por isso que Jesus está sentado bem ali e espera com sua obra de mediação, até essa última semente. A última. E ele saberá exatamente quando incidir sobre ela. Não importa onde a semente esteja. Pode estar debaixo do concreto, mas se há uma fresta e os raios de sol possam penetrar ali, aí ela morre. Ela morre para nascer. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo. O novo nascimento, ele te traz uma nova natureza. Porque existe igreja que fabrica o povo, né? O povo anda de acordo com o estatuto da igreja. Saiu fora daquela cartilha ali, você não toma ceia. Aí são crentes fabricados. Cristão fabricado não vai no rapto, não é salvo. É uma coisa manufaturada.
não nasceu. E ele saberá exatamente quando incidir sobre ela. O 97. 97 do quarto selo é um parágrafo muito conhecido por nós, falando sobre o último eleito. Às vezes as pessoas passam por cima dos pequenos detalhes, dos pontinhos. Como disse o apóstolo São Pedro, né? Ele diz que aquilo que Paulo pregou tinha pontos que eram difíceis de entender. Isso não foi somente Paulo, todos os mensageiros trouxeram pontinhos. Quando chegamos em Brana, Brana também traz pontos que os ignorantes, instáveis, detupam para a sua própria perdição. Pontos, né? Como novo nome é um ponto. Cordeiro saiu do trono, a era terminou. Veja que eles tentam colocar o cordeiro no trono de novo. Eles tentam colocar o cordeiro no trono, dizer que Jesus ainda vai vir. Agora nós esperamos rápido, porque a vinda já aconteceu. Ele veio como filho do homem para poder revelar os mistérios. Porque ele diz, quando o último entra, a coisa é revelada. Aqui no 97, do quarto selo. A última semente. O cordeiro sai do trono, a intercessão termina. Porque o último entrou. A última semente tem entrado. A última semente foi plantada. Terminou a intercessão. Agora é um tempo de colheita. Dessa última plantação. Ele é o alfa e o ômega. Aquele grão de trigo lá do começo é o mesmo grão de trigo do final aqui. Então ele caiu na terra. E ele brota. E ele produz mais grão. A ignorância é a pior coisa que existe. Principalmente no Evangelho. As pessoas são ignorantes. Olha, mas o último entrou, a intercessão terminou, quer dizer que ele não intercede mais? Meu irmão, você não pode ser ignorante. Ele foi a última semente. Todos nós estávamos nessa semente. Todos nós estávamos ali. Nós estamos sendo manifestados. O último entrou, terminou a intercessão. Ele intercedeu pelo último. O último foi Brana. O sétimo anjo está na terra no tempo dessa vinda. Brana estava na terra quando ele veio. Assustou a ciência. Os maiores cientistas do mundo fotografaram a nuvem. 7 anjos vieram da eternidade. Hoje nós estamos aqui apenas comendo o livrinho, profetizando outra vez. Nós temos a mesma percepção profética de Brana. Temos o mesmo espírito profético dele. A esposa tem o mesmo espírito, a mesma natureza do trigo. Isso aqui não é semente de joio, não. Não é semente de espinheiro, não. Isso é trigo, isso é palavra, é Jesus Cristo. Como o doutor Liveu, supõe que ele ainda esteja no encontro em algum lugar, não o vejo há dias, não creio que ouvi. Ele está aqui? Ele está aqui, bem. Outro dia ele me enviou esse bilhetinho acerca do que Irineu disse. Bem, eu escolhi Irineu, incontestavelmente, para ser o anjo da era em que esteve, né?
Mas ele disse, Irineu, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, o último membro, o corpo, é um corpo de 7 membros. É uma pirâmide de 7 degraus, coroada com a pedra de coroa, com o amor divino. Então Irineu disse, quando aquele último membro tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está. Aí vamos para os detalhes, para os pontos. E aqui, disse o profeta, está. Você veja no sexto selo 371, ele diz, algo sobrenatural está acontecendo durante essa semana, duvido muito que alguém tenha visto. Eu gostaria que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Ele disse, aqui está. O último membro estava onde? Ele está aqui. Porque quando ele entra, a coisa é revelada. O novo nome é revelado. O 7º selo é revelado. 7 trovões são revelados. A segunda vinda é revelada. Ele veio, mas a igreja americana não recebeu a revelação da sua segunda vinda. Então aquele grão teve que morrer. E daquele grão vem o grão noiva. Porque vem muitos grãos, muitos membros. Porque a noiva não é da última era, ela é de todas as eras, é a noiva. Eu vou ler de novo, última parte do parágrafo, 97. Mas ele diz, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, nessa última era, a coisa seria revelada nesse tempo e aqui está. É exatamente certo, está vendo? Estamos no dia. A última semente. Brana, mas ele não ficou na prateleira. Ele não ficou só. Você vê que foi plantado. Depois que você planta, a semente apodrece. Havia uma coisa podre, apodreceu. Aí vem o fedor da dualidade, da ressurreição isolada. Apodreceu, isso é a parte podre. Mas brota, vem do meio a noiva palavra, a noiva grão. Mas para isso o último membro teve que entrar. Aí terminou a intercessão, o cordeiro sai do trono, não tem mais intercessão. Não tem mais salvação para o povo gentil. Isso foi em 28 de fevereiro de 1963, o cordeiro sai do trono, não há mais intercessão para o povo gentil. Paulo era o grão, o que saiu dele era salvo. Brana era o grão. Você pega o grão e você vê aqui, nesse grão eu tenho uma lavoura de trigo. Com esse grão eu tenho uma lavoura de milho. E você planta. E você colhe 3 espigas, e planta as 3 espigas, depois de seca. E depois você colhe, vai plantando. Não é o que tem acontecido? Produz muitos frutos.
tocar mais um pouquinho aqui, senhores, esse tempo, um pouco antes dos selos. Agora 239, agora vocês recordam quando isso foi dito lá? Os anjos para as eras da igreja? E agora nisso concordará exatamente nesses 7 selos sobre os quais viremos falar. E os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegarmos a esse tempo, são os 7 selos escritos. E esses 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. E o irmão Brana diz que cada anjo foi um selo. Ele deixou tão simples num programa de rádio, quando ele pregou 1 em 1 milhão. Parágrafo 20 e 21. Os selos serão abertos, os mistérios. O 21, na última parte do parágrafo, ele disse assim, 7 anjos simplesmente tão claro quanto vocês se encontram aqui, desceram rapidamente do céu, as rochas nas montanhas rolaram pelas encostas, pessoas que se encontravam ali gritando e agindo assim, vocês sabem, e a poeira se levantando por toda parte. E quando isso aconteceu, ele disse, volta para casa, será agora. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Brana foi o 7º anjo, é o 7º selo. Nós temos isso na mensagem Festa das Trombetas 264. Eu tenho aqui, vou ler para vocês. Olhe, quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Não percam isso. Quão tremendo da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Estamos falando da última semente. Estamos falando dessa batalha travada pela verdade. Eu estou usando um tema que o irmão Brana citou. Em Apocalipse 10 era o 7º selo. Era o quê? 7º selo, Apocalipse 10. Alma que estão em prisão, 156. Note, era a mensagem do 7º anjo que deveria revelar o 7º, os 7 selos de Apocalipse 10 e 7. Então, era a mensagem, não era do primeiro anjo que ia revelar, mas do 7º anjo ia revelar todos os 7 selos. Ele abriria todos eles, mas ele estava querendo que a igreja visse o último anjo ali, Cristo em carne ali, abrindo aqueles selos. Foi aonde a igreja falhou em ver. – 347 almas que estão em prisão. Mas, lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. Ficou 7 dias dentro da arca. Não choveu. Não tinha nem um barulho de chuva, nem uma gotinha d'água. Foi um tempo para os críticos poder fazer o seu Pentecoste, a sua festa. Esse é o tempo que os críticos também fazem a sua festa. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido, porque quando esse último membro foi colocado no cloro, o sangue de Jesus Cristo, nós estávamos nesse último membro, nós estávamos nessa última semente. Você não precisa forçar para isso. Como que Deus ia te salvar, sabendo que ia te perder daqui a 20 anos? Não seria Deus. Ele seria muito estúpido para isso.
Ele te escolheu, te salvou antes da fundação do mundo. Agora, se você tem a natureza de Jô, ele não te redimiu. Se você produz uma semente que não dá para fazer pão, uma semente que não dá e não produz 7 trovões revelados, não mostra novo nome, não leva o povo a um novo nascimento, a receber essa fé arrebatadora, isso é joio. Não importa quão crente seja, quantos corais tem, quantos lindos hinos cante. Eu escutei um pastor, mandou um áudio para mim, lá da África. Ele disse: nós temos sentado com um pastor lá, pastor Lengo, de repente o pastor Patrick está me ouvindo. Ele disse: temos sentado, rodada a pregação do pastor Osmar, sua, e eu traduzo para o francês para eles. Eles têm dito amém, isso é verdade. Porque o Congo, a África, recebeu uma mensagem errada do novo nome para batismo, para oração, como eles têm até hoje. Mas quando eles ouviram isto, aquilo identificou com eles. Nos convidaram para ir lá, para pregar. Estamos esperando a vontade do Senhor. É muita gente ouvindo no mundo hoje. Esse microfone, essa câmerazinha, leva essa mensagem a muita parte. Você pensa um parágrafo desse aqui, 97? Satanás tem escondido isso dos pastores, dos ministérios. O último membro entrou, passa por cima, vai atropelando. O último eleito entrou para a coisa ser revelada. E eu pensava, será que eles trazem isso? Será que eles falam sobre os anjos? Billy Graham, Oral Roberts e Branham? Não, eles falam sobre Billy Graham, Oral Roberts e Abraão. E Elohim. E aquilo foi para se cumprir nesse dia, não se cumpriu nos dias de Jesus, não. Nem nos dias dos mensageiros, nem de Wesley. Se cumpriu nos dias do irmão Branham, do último grão, da última semente, do último eleito. Isso é o tempo da batalha. É uma batalha jamais pelejada por essa verdade. Porque Jesus disse em São João 8:32, conhecereis a verdade do selo, dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O 6º selo tem se produzido. O 7º selo traz de volta a terra. Quem traz de volta? O 7º selo. O 7º anjo está na terra, no tempo dessa vinda. Está tão claro, tão perfeito. O 7º selo traz de volta a terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo. Sempre tem sido essa terceira puxada. É 3. 3 é perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo.
3, água, sangue, vida, para o nascimento. São 3. A arca tinha 3 andares. O andar de baixo, do meio e o último andar, aonde tinha uma janela. Onde entrava a luz era no terceiro compartimento. Vejam, o tabernáculo no deserto, átrios, lugar santo e lugar santíssimo. E ele disse aqui, 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. 3 anjos e um era Deus. Tivemos os 3 anjos no século 20, nos dias do irmão Brano, e um era Deus. Por que o ministério tem medo de pregar isso, que um era Deus? Não olhe o homem. Veja que Deus estava no homem, falando através do homem. Deus falava através do homem Jesus. E Jesus era Deus? Era Deus. Brano era Deus? Não, mas Deus estava nele. Ele era o representante dele. Ele era aquele mesmo grão de trigo que foi lançado na terra no início. Ele era a mesma palavra. Como foi nos dias de Ló, 3 anjos. Quem é esse Melquisedeque? 159. Olhe o mundo hoje. Olhe a condição sodomita. Olhe os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão sucedendo. Olhe a igreja e a confusão babilônica em que está. Olhe o mensageiro para ela. Um Ororóbite, um Billy Graham, Graham, a primeira vez que tivemos um mensageiro a todas as igrejas, que seu nome alguma vez termina em HAM, como Abraão. Em inglês, Abraham. Mas quando ele fala com o doutor Liveu e manda uma cartinha, uma fita áudio, ele disse, Li, Graham é 6 letras, é o número do mundo, do homem, mas Branham, ele não usou Abraão. É perfeito, é perfeição. Então, o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente entre seres humanos. Reproduziu Cristo novamente. A Abraham são 7 letras. Graham são 6 letras. Onde está ele? Para o mundo, 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Veja onde estamos. Mas 7 é o número de Deus. Vemos esse número no seu nome. Nós vemos o 6 na coroa do Papa. Vicário Filidei, 666. Nós vemos o 7 no nome do irmão Brana, William Marion Brana, 777. E vemos esse número no capítulo 5 do livro de Gênesis. O pai de Noé viveu 777 anos. A perfeição. Então, o ministério chegou à sua perfeição nesta última era, nesse último tempo. Temos mais coisas aqui, mas nosso tempo já está esgotado. Eu tinha mais algo aqui muito tremendo, mas nós vamos passar do tempo. Vamos ficar de pé.
Uma coisa sabemos, o Cordeiro saiu do trono. O último eleito entrou. E nós entramos com o último. Nós somos a semente que veio da última semente. Nós não somos semente metodista, batista, pentecostal. Não. Se você é esse tipo de semente, você é joio. Esse é os filhos do maligno. O filho do homem semeou a boa semente. Esses são os filhos do reino. Nós estamos nele. Então, quando ele sai do trono, o trono fumega. Isso foi em 63. Quando ele saiu, o último eleito entra. A coisa é revelada. O último eleito foi Brana. Senhor, nós te damos graça por ser parte, por estarmos dentro desse grão, Pai. Nós te damos graça por sermos esta semente de trigo. E a noiva é formada desta semente. É formada deste material. E nós somos parte dele. E como o teu profeta nos ensina, o rapto é fé. Ajuda teus filhos a entrar dentro deste arrebatamento, Senhor. Nos dê graça a ver este arrebatamento. A ver por fé. Ajuda teus filhos em toda parte, que ansiosamente esperam, que intercede pelos seus filhos no natural. Porque a mulher crente santifica o marido não crente. O marido crente santifica a mulher não crente. E assim os vossos filhos não são imundos, são santos. Ajuda cada família a ser um crente nessa verdade, para que seus filhos sejam santificados, nossos filhos sejam santificados. Abençoa, Senhor Deus, a cada família. Meu irmão, que essa dor de coluna saia de você, irmão Itamar. No nome do Senhor Jesus Cristo, você seja curado. Meu Deus, o irmão Diego ali naquele hospital, o anjo do Senhor está aí, irmão Diego. Esses ossos vão para o lugar. Você creia que vai voltar a andar perfeitamente, para pegar aquele violão e tocar e cantar os belos hinos do Senhor. Senhor, que nosso irmão receba a alta desse hospital. Surpreenda os médicos, a tua obra feita ali nesse fêmur, nessa bacia, nessa perna que foi quebrada. Ó grande Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa hora, Senhor. Ajuda cada filho e filha, dê o batismo do Espírito Santo. Obrigado por essa última semente. Obrigado, Deus, por sabermos que o último eleito tem entrado, por o Senhor nos mostrar essa luz desta hora. Perdoa os nossos pecados. Ajuda teus filhos, que ninguém venha à fila da ceia indignamente, mas que confesse os seus pecados, que acerte suas vidas. Hoje não temos a ceia, mas no próximo domingo, meu Deus, ajuda teus filhos, aqueles que precisam acertar uns com os outros, pedir perdão, se redimir, para que não haja ninguém doente, morto no físico e no espiritual. Eu quero a tua presença no nosso meio, Pai. Tua presença real aqui. Aleluia. Que o teu profeta disse que nesse último dia será como nos dias de Ananias e Safira. Mentiu o Senhor, fulmina. O Senhor fulminou Ananias e Safira por uma mentira. Aqui não é lugar de mentira nem de engano. É lugar da verdade, da luz.
Oh, meu Pai, muito obrigado por esta hora, pelo perdão dos nossos pecados, pelo Cordeiro ter deixado o trono da intercessão, pelo último eleito ter entrado no cloro, e ali nós entramos juntos. Obrigado, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta hora. Deus abençoe os irmãos, pode sentar um pouquinho, o irmão Márcio vai vir para poder ler aqui os nomes dos nossos irmãos.